Aliás, pode ir abrindo, Neemias capítulo 6. Olha. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã abençoada. Amém, Queremos Jesus. profetizar Muito um dia obrigada. cheio de alegria e de paz, Senhor. Amém. Que a vitória dos teus filhos seja declarada por Amém. ti, Senhor. Assim como tu deste vitória a Neemias e o seu povo, nós cremos que também a nossa vitória já está declarada. Amém. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Amém. Possamos mesmo ver os resultados, Senhor, quando nós oramos e entregamos nas tuas mãos qualquer situação. Amém. O Senhor traz resposta, o Senhor traz solução. Amém. Por isso, a nossa gratidão a Ti nessa segunda-feira Amém. abençoada, Pai. Nós cremos que grandes coisas o Senhor há de fazer nesse dia por nós. Amém. Por isso, nós celebraremos com alegria Sim. todos os momentos na Tua presença, Amém. em nome de Jesus. Amém. Antes de ler, eu quero dar para vocês a frase que até ontem também nós preparamos outra coisa, quando foi essa madrugada, Deus me acordou com essa frase. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Fale você isso aí também, aonde você está. Por quê? Porque o cérebro assimila aquilo que você está falando. Fala, repete isso durante o dia, repete durante o mês todo. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Enquanto mais você fala, mais o cérebro vai assimilando isso e mais isso vai se tornando uma realidade na sua vida. Por quê? Porque há um movimento do inferno para paralisar a obra de Deus, para paralisar os projetos de Deus na terra, mas em nome de Jesus, o que é de Deus não para. Mas nós, como guerreiros dele, nós precisamos nos posicionarmos, porque nós temos visto quanto a área do inimigo tem avançado. E depende de nós nos posicionarmos, nos levantarmos. Quando Deus quis falar para Ezequiel, ele falou: levanta, 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 levanta. Deus manda a gente se levantar e posicionar. Quando nós nos levantamos, nos posicionamos, as portas do inferno não prevalecem. É importante você lembrar disso. Por quê? Porque às vezes nós oramos e nada acontece. E aí eu escuto as pessoas dizendo: mas pastora, já orei, eu Rita, não, resolve isso, me ajuda nisso. Mas nós não nos posicionamos. Então, é fundamental que hoje você pense desse jeito. Eu preciso me levantar, eu preciso me posicionar, eu preciso realmente ter um novo estilo de vida. Para quê? Para que eu tenha vitória sobre as fortalezas do inimigo e elas caiam por terra. Então, Neemias capítulo 6, a gente vai estar lendo até o versículo 4. Lê para a gente. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Grifem aí a brecha, não havia brecha alguma. Ainda que até neste tempo não tinha posto portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentaram fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Repete aí você, onde você estiver. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. É isso que o seu cérebro vai assimilar. Ele fala aqui de algumas coisas, mas eu quero que a gente pense. Nós estamos edificando os muros, nós estamos fechando as brechas da nossa casa. Nós precisamos nos posicionarmos para que o inimigo não entre em parte alguma. Se você quer que não haja ladrão na sua casa, você precisa cuidar do bom andamento da sua casa. Você precisa trancar as portas, você precisa fechar ali, fechar aqui, colocar um bom trinco, uma boa chave. Para quê? Para que o inimigo não entre. Assim é a nossa vida espiritual. Quais são as brechas que a gente tem deixado que hoje tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus?
Uma das coisas que Deus tem me falado muito forte, que é uma brecha quando nós estamos num relacionamento, nós temos um casamento de não sei quanto tempo, não sei quantos anos, aí vem o inimigo assolando com todo tipo de coisa, e aí eu falo, não dá mais certo, não. Eu vou optar pelo divórcio mesmo, porque não tem condições. Quando você fala, sua fala vai te denunciar. Lembra daquela história de Pedro? Quando a empregada chegou ali e disse para Pedro, Pedro, a tua fala te denuncia. Por quê? Porque Pedro, mesmo do lado de Jesus, estava ali falando um linguajar baixo. Então, quando nós não nos posicionamos, quando nós usamos a nossa fala para coisas negativas, a brecha fica aberta. Agora, quando você é posicionado, Neemias foi chamado como um empreendedor, como um líder de posicionamento, de visão. Ele viu tudo vindo contra ele, todas as armadilhas, tudo que o povo falava, tentando intimidar. Você lê o capítulo 4 com o 6 junto, a gente não vai ler hoje porque não dá tempo. Mas leia os 2 capítulos junto e você vai ver a diferencial. Nós vemos quantas e quantas vezes o inimigo tem mandado os recados, tem mandado as setas dele para nos derrubar. Mas nós encontramos em Neemias um líder posicionado, um líder de visão. Um líder de visão faz o quê? Né? Ele abre a boca e fala, não, aqui não vai entrar divórcio nunca na minha família. A minha família está debaixo da bênção do Senhor e as portas do inferno não vão prevalecer. Falei isso a vida toda, depois de ver o divórcio dos meus pais, por quê? Porque eu não sabia o que fazer. E aí eu fui estudar. Por quê? Porque eu falei, eu não acredito. Eu preciso estudar a Bíblia para entender por que, com 50 anos de casado, meus pais divorciaram. Falei, Deus, onde estava o Senhor? Todo mundo cristão, onde estava o Senhor? E aí Deus me falou claramente, eu estava no mesmo lugar que eu estive, só que o povo não usa a minha palavra, não crê como precisa. Então a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que duvida, nem pense que receberá de Deus qualquer coisa. Então, quantas e quantas vezes eu ouvia minha mãe falar, vou separar mesmo. E eu ficava quieta, porque eu não tinha conhecimento da Bíblia. E eu falei, não, agora eu vou estudar, vou conhecer. Fui fazer o melhor bacharel, porque eu falei, se eu quero ter conhecimento da palavra, porque o inimigo não vai entrar mais na minha família. E eu lembro direitinho, quando minhas filhas foram casar, eu não perguntei para os maridos, vocês têm condições de casar? Vocês vão poder pagar o aluguel de uma casa, pelo menos? Não, eu não perguntei nada disso. Eu só disse para eles, meu filho, apoio vocês em tudo. Saio da minha casa para vocês morarem. Mas uma única coisa eu vou dizer para vocês: divórcio na minha família nunca. Se vocês optarem por uma coisa dessa, amanhã ou depois eu vou orar. Mas nunca vou concordar com uma situação dessa, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Neemias era um homem de visão. Ele via as coisas, ele falava, ele deixou o rei lá posicionado, como nós já falamos, mas se Deus mandou repetir, porque alguém está precisando. Se Deus mandou a gente repetir, porque alguém está precisando. Ele chegou lá, ele era um cara assim, determinado. Ele chegou e ele disse para o rei, não era um homem malandro. Como a gente vê hoje, as pessoas estão no trabalho, mas eu vou ali e já volto, vou ali e já volto, e não dá satisfação direito. Não, eu vou lá, mas eu volto dentro de tanto tempo. Eu sei o que eu quero, estou vendo meus irmãos caindo e prostrados, eu não vou parar. Estou realizando uma grande obra. Vou restaurar os muros, sim, de Jerusalém. Vou fechar as brechas, sim, de Jerusalém. A sua Jerusalém, a sua casa em primeiro lugar. A sua Jerusalém, a sua família em primeiro lugar. Se você não fechar as brechas na sua casa e na sua família, você não tem como fechar as brechas na igreja, você não tem como servir lá fora. Às vezes, quando eu falo de uma forma firme, dura, radical. Por quê? Porque eu sei o que isso custa. Porque eu atendo os adolescentes de pais de famílias separadas e vejo a tristeza deles. Então, nós precisamos entender e conhecer a palavra e conhecer o Deus que nós temos. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente não tem como abrir brecha. Mas o inimigo vem e ele vai continuar vindo. Quero te dizer uma notícia que você já sabe. Ele vai continuar agindo. Mas quem é você no meio dele? Quem é você? Essa noite, depois de Deus já me dar essa palavra, eu fui ver uma das meninas aqui me disse, olha, houve tentativa do inimigo tentar me enforcar essa noite, pensei que eu ia morrer. Mas quero dizer, isso não é novidade. Quando eu estava em Israel, lembra que eu já contei isso aqui. Fui com 3 pastoras para lá. Enquanto eu estava num quarto em Israel, eu acordei ouvindo ele dizendo, vou matar todo mundo. Só que ele não tem poder para isso. Mas quando eu acordei, a outra pastora que estava no outro quarto estava sendo sufocada
literalmente. Eu só tive tempo de ouvir os gritos dela e acordar, que estava deitada comigo, porque eu havia quebrado o meu pé, não podia andar. A que estava do meu lado, eu falei, levanta agora, vai lá e olha ela, olha ela. Por que, mas o que que houve? Eu falei, vai lá, porque ela está gritando e pedindo socorro. Ela estava sendo sufocada. E isso a gente vê quantas e quantas vezes. A pessoa morreu de infarto à noite, ninguém sabe por quê. Certamente pode ser uma seta desse jeito, mas se nós estivermos posicionados, ele não tem poder de vir contra nós. Agora, as brechas precisam ser fechadas, eu preciso vigiar no que eu falo. Ah, mas meu marido chegou bem, não aguento mais as brigas, não aguenta mais coisa nenhuma. Você vai aguentar sim, porque é Bíblia. Isso é o que Deus fala para nós. Você vai ficar quieto e retribuir com amor. A Bíblia diz: aquele que quer tirar a sua capa, dá também a túnica. Tem alguém brigando com você por algum motivo, dá tudo. Entrega tudo. Eu falo que a minha vida é uma referência nisso aí. Todas as vezes que eu entreguei tudo, não morei na minha própria casa que eu comprei. Falei com a minha filha: pode casar e morar lá, vou morar de aluguel. Até hoje, Deus tem me dado os melhores lugares para eu morar em qualquer lugar que eu vou. Vocês são testemunha disso. Então, nós não podemos olhar as circunstâncias, nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos. Por quê? Porque o inimigo está às portas, diz a Bíblia, não é de hoje que Deus avisou. Ele está junto, ele está tentando, ele nos cerca, diz a Bíblia, tentando nos destruir, nos derrubar. Mas se nós estivermos posicionados, ele não pode fazer isso. Eu lembro que eu fui para um trabalho em Belo Horizonte um dia, uma semana lá para um evento tremendo que Deus me chamou. Eu fui derrubada no chão 3 vezes. Fui sozinha dirigindo. Fui 3 vezes, eu tomei 3 tombos. Aquele dia eu falei, agora eu entendo porque que Jesus falou, não vá sozinho para as lutas. Avise quando você está indo para o hospital. Avise quando você está precisando de socorro. Peça oração. Seja humilde para reconhecer que você precisa. Ali eu vi claramente como ele tentou. Eu levantei, chamei uma menina que estava do meu lado, falei, vem cá orar comigo. Poder da luta, da batalha, junto, é diferente, é um diferencial. E aí ela orou por mim. Daquele dia em diante, meu dia ali foi diferente. Mas eu era novinha, não tinha esse conhecimento. Eu pensei, meu Deus, será que está acontecendo comigo? Primeira coisa que você pensa, quando estou bem, de saúde, como alguém vai cair 3 vezes num dia? Não tem condições. Mas eu vi naquele dia, literalmente, que eu fui empurrada para que eu não participasse daquele evento, porque sempre fui muito determinada. Eu amo o livro de Neemias, porque vejo em Neemias um líder determinado. Vem Sambalate, vem Tobias, vem todo mundo tentando desviá-lo do caminho, mas ele fala, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, não vou descer para poder perder o que eu estou fazendo. E é assim que nós temos que viver. Eu tenho um excelente casamento, sim. Eu tenho uma excelente família, sim. O diabo não vai destruir o que Deus me deu. Nós precisamos falar. Quando nós falamos, o inimigo não pode encontrar brecha para entrar. As brechas são as tristezas, os desentendimentos, as lutas que nós enfrentamos, como já coloquei para vocês aqui, mas é bom a gente repetir. Se nós temos qualquer discussão, qualquer luta espiritual ou física, que nós começamos a discutir por algum assunto que a gente não quer discutir, a gente para e ora, dobra o joelho na mesma hora, fala, vem cá, eu te amo. Eu quero renovar minha aliança com você. Eu quero te abraçar. Nos momentos de luta, o que a gente faz? Ah, vamos para lá, outro para cá. Ah, não quero falar com você hoje. Vira de cara. Gente, não falo com você essa noite, não quero falar, vou para um quarto, você vai para o outro. Não, isso não é bíblico, isso não é de Deus. As famílias estão sendo destruídas por pouca coisa que nós não estamos percebendo. Depois que a gente para, se abraça e começa a vivenciar a palavra ali de joelho dobrado, a luta é vencida pelo poder do nome de Jesus. Que coisa maravilhosa quando nós nos posicionamos. Aí você vai dizer, verdadeiramente as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida e a minha família. Você tem que resistir, como diz Efésios. As armaduras de Efésios são claras ali, mas ele fala essa palavra, resistir ao inimigo e ele fugirá de você. Resistir significa exatamente você falar que não, pode saindo, você precisa fazer a sua parte. O Senhor, ele é fiel, mas ele está procurando aqueles que estão posicionados, aqueles que sabem o que quer. Você precisa saber o que quer, você precisa lembrar que você sabe para onde vai. Você não é uma pessoa sozinha na terra. Você tem uma grande família, a família de Deus na terra. Onde eu chego hoje, eu tenho lugar para ficar, eu tenho pessoas para cuidar de mim, para me ajudar, para me orientar.
Se você entrar numa igreja cristã genuinamente, você vai ter pessoas ali que vão te apoiar na hora. Entramos agora há pouco na Câmara, aqui estava perdido aqui na Câmara de Niterói. Num minuto, quando eu falei, Deus abençoe você, a menina olhou e falou assim, a senhora é cristã, vou guiar a senhora agora. Aonde a senhora precisa ir? Pode falar que eu vou guiar. Largou o trabalho dela e veio correndo me guiar até aqui onde nós estamos. Que coisa linda. Aí falou, glória a Deus que vocês estão aqui, orando pela Câmara, nós estamos muito felizes. E daqui a pouco eu vou lá para o café também. Daqui a pouco nós temos uma reunião e nós vamos estar todo mundo junto. A menina trabalhando na faxina, mas largou tudo para nos guiar. Por quê? Porque ela percebeu que nós éramos membros do mesmo corpo na Terra. Será que nós temos visto isso? Que nós somos uma grande família e que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós? Será que nós temos visto isso? Nós temos acreditado nisso? Lembra da palavra, Salmo 37:4, que é o meu preferido. Eu agrado do Senhor e Ele cumpre os desejos do meu coração. Foi com esse versículo que eu venci todas as batalhas da minha vida. Quando meu marido chegava bêbado, caindo, eu falava, aqui não, porque eu já estava posicionado. Aqui não adianta, se você continuar bebendo, você vai passar mal. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, porque aqui em casa não casei com ninguém assim. E eu pude ver Deus fazendo e libertando ele. Por quê? Porque eu me posicionei contra as fortalezas do inferno na minha casa, no meu primeiro casamento. Deus tem nos chamado para caminharmos desse jeito. Eu preciso crer na palavra. Se eu agradar ao Senhor Deus, cumpre os desejos do meu coração, mas é isso mesmo? Porque é assim que as pessoas estão fazendo hoje, estão duvidando da própria palavra. Eu peguei esse versículo, escrevi meu primeiro livro e vivo ele até hoje. Por quê? Porque nós não podemos ser alguém que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Nós temos que ser posicionados na vida. Já contei aqui, Silvia está aí, ó. Ela diz, eu sei o que eu quero minha família restaurada, não importa que meu marido tenha ido para a rua com outra pessoa, não importa o que ele tenha feito, eu vou continuar firme. Pode cuidar de mim, pastor, eu creio que, como a senhora crê, que Deus vai restaurar minha família, e hoje já está com a família toda restaurada. Que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz, quando? Quando nós nos posicionamos. Nós precisamos nos posicionar e abrir a boca e fazer como Neemias, não estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu não posso parar para olhar as circunstâncias. Eu não posso parar para olhar o erro do meu marido, dos meus filhos. Não, não. A gente tem conversado muito isso. Os filhos podem estar longe, podem não encontrar tempo, às vezes, para estar com a gente. Não importa. Eu preciso ser alguém posicionado na vida. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso dizer, eu sou um cristão autêntico, sim. Eu estou realizando uma grande obra, sim. E eu não vou parar. Eu vou continuar nessa grande obra. Mas a obra de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos lembrar, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar, o versículo que ele me acordou hoje, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas. O que é que você precisa? Precisa somente buscar o reino em primeiro lugar. E a justiça dele, que significa colocar em ordem o que ainda não está. Eu tenho como hábito lá em casa, ele vê se a gente está arrumando a pia. Se ele chega, coloca um copo na hora que eu estou arrumando, eu falo, esse copo não pode ficar aqui. Esse copo já tem que ir para dentro da pia. Por quê? Porque um detalhe pode mudar toda a situação do que você está fazendo. Parece que não. Mas você acabou de limpar a pia. Né? Para o homem isso não é nada, mas para uma mulher, se você colocar ali um copo na hora que você acabou de lavar todos os copos, pronto, já parece que vai derrubar tudo. Não. Eu vou lá e vou pegar aquele copo e vou colocar no lugar. Eu preciso lembrar que Deus está me chamando para uma grande obra. E eu não posso parar. Amém? Dimas vai continuar falando o que Deus colocou para ele, depois eu volto. O papel do inimigo é paralisar a obra de Deus. E nós somos instrumentos que Deus usa para fazer essa obra. Quantas lições nós podemos tirar aqui de Neemias, né? Como governador, como administrador, como servo de Deus, como aquele que recebeu uma missão e soube começar a missão e terminar a missão num tempo recorde. Como nós precisamos aprender com Neemias. Neemias recebe notícias do seu povo. Às vezes as notícias não são boas. Até hoje nós também recebemos notícias, né? Todos os dias chegam notícias para nós. E como nós reagimos diante da notícia?
Quando Neemias recebe a notícia sobre o povo, diz o texto que ele parou, assentou, chorou e lamentou alguns dias. E esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a gente pode pegar como exemplo, como modelo para nós, quando essas notícias que nós não queremos ouvir a respeito de qualquer coisa chegarem para nós, qual vai ser o nosso posicionamento? Neemias era um homem que adorava a Deus, que amava o Senhor, que conhecia a palavra de Deus. E um homem de oração. Está muito claro isso para a gente. E às vezes a gente fala, como eu vou chegar a esse nível? Eu costumo dizer que praticando. Quando a gente coloca no coração, a Rita deu alguns exemplos aqui, mas quando eu quero ser, ainda não sou, mas eu quero. Quando eu me esforço para ser, quando eu me preparo para estar no lugar que Deus quer que eu esteja, a minha vida começa a ter um formato diferente. Agora eu não vou ser apenas observador, mas praticante dessa palavra que transforma, que muda. O texto fala também lá em Esdras, né, capítulo 3, versículo 3, que eles levantaram um altar ao Senhor. Sabia que na nossa casa pode ter um altar, aquele lugar de oração, aquele lugar onde a gente passa e vai olhar assim, sempre vai lembrar, Deus se manifestou nesse lugar. Amém. Como Jacó, né, quando estava fugindo ali de Esaú. Então, nós podemos construir esse altar, esse lugar onde vai nos trazer lembrança de quem Deus é na nossa vida. Levantar um altar pode ser um altar não físico. Você pode imaginar esse altar. E você sempre vai ter à sua disposição a sua vontade de agradar a Deus. E é isso que faz a diferença. Quando Neemias sente essa disposição, tudo mudou, o contexto mudou. Você vê que ele se apresenta ao rei, ele se apresenta aos maiorais, e ele recebe carta branca, recebe tudo o que ele precisava para fazer uma grande obra que parecia impossível. Nem mesmo o povo acreditava que seria possível reconstruir os muros. Quantas pessoas não acreditam que é possível reconstruir a nossa vida, áreas da nossa vida que sofreram abalo, que sofreram ataque, que passaram por tempestades. E a gente fala, isso aqui não tem mais jeito. Quantas ovelhas negras na família, a gente olha, esse aqui já teve todas as oportunidades. Ninguém consegue fazer nada. E aí Deus se apresenta para você. No altar que você constrói, Deus se revela para você. Neemias não era somente estrategista, mas Neemias era um homem que tinha uma visão clara, tinha foco. Ele sabia o que era para fazer e sabia como fazer. E ele fez. Muitas vezes nós até sabemos como fazer. Mas quando nós não buscamos em oração, quando nós não jejuamos, não adianta a gente pensar que o inimigo é fraco. Ele tem poder. Eu estava lendo a última parte ali de Neemias, né? E a gente parou naquela parte que diz que os profetas, os sacerdotes, os homens religiosos da época foram influenciados pelo inimigo, por Sanbalate, Tobias, foram comprados, venderam a sua fé, Corrupção. mas não, Corrupção. foram corruptos. Hoje a gente observa em todos os lugares combater a corrupção. E Neemias chega e percebe a estratégia do inimigo. Por quê? Neemias tinha discernimento. Ele discerniu como posso eu fugir, né? Como eu estou fazendo uma obra para Deus, para o povo de Deus, eu vou me esconder, né? E era uma armadilha que estava sendo tramada. E isso me trouxe assim, muita segurança para fazer a obra de Deus, amado, porque ele diz que nós não seremos confundidos. Deus não nos deixa ser enganado. Ainda que o inimigo invente, né, arquitete planos mirabolantes para poder destruir a obra, ele não pode, porque aquilo que Deus faz permanece para sempre. Que bom poder nessa segunda-feira ouvir isso e saber que Deus peleja por nós, que Deus adestra as nossas mãos para a batalha.
Ler o livro de Neemias é você falar assim, agora eu estou preparado para enfrentar a adversidade. Sabe quando o mundo diz assim, não vai dar certo não. Quando tudo diz que não, e Deus fala assim, vai que eu te ajudo. Vai que eu sou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Eu te seguro pela mão direita e te ajudo. Isso é garantia de vitória, amado. Eu não sei aonde Neemias arrumou tanta força, né? Mas o que eu sei é que Deus que ele serve e nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais. E o detalhe que o povo vendo um líder, vejam bem, um faz uma diferença. Quando ele se posiciona, como Josué e Caleb também, né? Quando eles estavam ali tomando posse da terra, e eles fizeram diferença no meio daqueles espias, porque o relatório deles era diferente. Não, Deus está conosco, ele mandou. A terra é boa, né? A terra tem bons frutos. Os gigantes não serão nada diante do nosso Deus. Eu não sei qual gigante que você tem enfrentado nesses dias, mas eu quero dizer para você que Deus age através da oração. Quando nós dobramos o nosso joelho, o inferno treme. Quando nós nos posicionamos, quando nós resistimos até o sangue, quando nós jejuamos, oramos, cantamos louvores em meio à tempestade, Deus se manifesta com seu poder e você vê a glória do Senhor sendo derramada no altar que você construiu. Esse altar é um altar de fé, é um altar muitas vezes invisível, porque onde nós estamos nem sempre temos como nos refugiar no templo. Muitas vezes não temos um lugar reservado para poder buscar o Senhor. Mas esse altar espiritual, ele já está em nós. Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, onde nós estamos, onde nós colocamos os nossos pés, onde a nossa presença se faz, ali há luz. E a luz, ela prevalece em qualquer lugar onde houver trevas. Por isso que nós temos profetizado e buscado sabedoria de Deus para enfrentar essas lutas que muitas vezes são desiguais. São lutas onde o inimigo parece que vai prevalecer, são em maior número. Não importa. O nosso Deus bota todos eles para correr. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Confie em Deus. Espera nele. E o mais ele fará. Davi experimentou isso nas suas lutas, nas suas batalhas. Josué experimentou isso. As muralhas de Jericó caíram. Eu não sei o que nós precisamos experimentar para poder dizer verdadeiramente o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o nosso Deus. E tudo que ele faz é muito bom. Então, vamos continuar confiando. Hoje eu também pensava um pouco sobre a nossa fidelidade a Deus. Às vezes nós queremos receber, às vezes nós queremos resposta. Mas como está a nossa vida? Vocês viram que na nossa leitura nós falamos sobre as brechas. Às vezes nós deixamos brecha na nossa vida que nos impede de ter essa visão daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Seja na área financeira, eu não consigo dar meu dízimo, não consigo dar uma oferta diferente, eu não consigo, né, olhar e ver que tudo que está manifestado na Bíblia, na palavra, é para eu fazer. Deus fala individualmente com cada um de nós. E quando nós lemos essas palavras, elas saltam ao nosso coração. E o Senhor diz que ela é como um manancial de água, uma fonte que não para de jorrar. Então, quando eu mergulho mais profundamente nisso, eu experimento coisas sobrenaturais. E eu falo isso por minhas experiências próprias. 42 anos servindo ao Senhor, sendo fiel, e não abro mão, e aconselho qualquer um. E digo, olha, Deus vai mudar a sua vida. Muitas vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já começa a ver uma diferença. Quando você pratica essa fidelidade de uma maneira acima daquilo que você faria no mundo. Tem que ser com excelência, como Daniel fez. Tem que ser com vontade, como Neemias fez. Tem que ser com segurança,
com ânimo e com alegria. Que a alegria nunca falte na sua vida quando você estiver servindo ao Senhor. Construir esse altar não é um altar de sacrilégio, não é um altar de tristeza, de abatimento, é um altar onde eu vou celebrar o Deus de Israel, Deus que tudo pode, o Deus que peleja por mim. E Deus quer que a gente se posicione como se já tivéssemos alcançado. Pelos olhos da fé, nós já estamos tocando na nossa vitória. Mas muitas vezes os nossos olhos naturais nos traem. Não permite que a gente enxergue além do exército inimigo. Mas hoje vamos jogar tudo isso fora e vamos nos lançar nesse exemplo maravilhoso que Neemias deixa para a gente. Sendo forte e corajoso, estrategista, sendo um homem, uma mulher de Deus para executar um projeto especial, uma grande obra. E nós vamos chegar nos finais dos dias declarando: estou fazendo uma grande obra, nada vai me distrair, nada vai me tirar a atenção, não vou parar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, através de mim, para com o seu povo. É assim que a gente tem vivido nesses dias, mano. Nós estamos nessa empreitada e nós não podemos parar. Amém? Queria lembrar vocês coisas que a gente já sabe, mas como o apóstolo Pedro fala, que eu gosto sempre de repetir, ele fala: eu só quero lembrar. Por quê? Porque às vezes a nossa tendência é esquecer o que Deus já falou para a gente. A nossa tendência é deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Não é à toa que no senso comum a gente já escuta essa frase: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, nós temos como hábito fazer a nossa agenda, aquilo que eu sempre lembro, mas é bom repetir. E eu coloco: olha, hoje nós precisamos fazer isso, 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 assim. E às vezes eu pergunto: e por que você não fez hoje? Por que você está deixando para amanhã? Não, você pode fazer hoje, então vamos fazer hoje. É hoje o dia. Porque o nome do nosso Deus é já. Nós queremos as bênçãos de Deus rapidamente na nossa vida. Mas às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e nós deixamos para amanhã. Às vezes alguém nos pede para fazer alguma coisa e a gente deixa para amanhã, a gente deixa para depois. Então isso é fundamental. Eu pego os convites, coisas que eu recebo, e na mesma hora eu falo para ele: fecha comigo. Não, vamos deixar. Não, vamos fechar hoje. Vê aqui, você pode ir, veja na sua agenda, vê se dá para a gente ir. E depois que a gente combinou e fechou com o outro, a gente não cancela. Só se Deus quiser cancelar. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos perdendo a identidade, onde nós estamos perdendo referenciais. Nós hoje dificilmente encontramos alguém que eu possa dizer: eu vou imitá-lo. Eu vou imitar essa pessoa porque eu tenho certeza que ela está no caminho e eu não vou cair. Se eu caminhar com ela, se eu imitar, nós estamos perdendo isso. A gente dificilmente consegue encontrar uma pessoa que você possa dizer: essa é referência, essa eu posso caminhar junto. Por quê? Porque Neemias fez essa seleção. Uhum. Vigie com quem você anda. Eu cuido de pessoas aqui que falam: mas por que a senhora fala desse jeito? Eu conversei com fulano de tal, que também é espiritual. Ela disse: não, mas está acontecendo isso no seu casamento, pode separar assim, qual o problema? Não é bem assim, entendeu? Quando você ouve uma pessoa falar assim, a primeira coisa que você tem que fazer: olha como está a família dela, olha como está a vida dela. Nós conversamos com uma menina que nós cuidamos, que graças a Deus, Deus desembaraçou totalmente o caminho dela. Mas quando ela veio conversar, ela disse: mas por que você fala assim, Rita? Olha fulana que você conhece, olha o que me aconselhou. Eu falei: pergunta a ela se ela está bem com o marido dela. Quando ela perguntou, a mulher falou assim: eu não sei nem como ainda te explicar isso aí, mas um dia você vai entender. Não quis responder. Não quis responder por quê? Porque eu sempre digo: quando você faz uma pergunta e a pessoa não consegue olhar nos seus olhos para te responder, pode ter certeza, ali tem. Você hoje perguntasse para mim: você vai, estamos muito bem, graças a Deus. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E quem olhar tem que ver isso. Eu não posso abrir a boca para falar de algo que eu não esteja vivendo. Agora, você precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionarmos. Neemias, como fazer para vencer? Como Neemias deixou as dicas para a gente aqui. Vigiando com quem você anda, uma das primeiras coisas. Veio gente de perto dele, próximo dele, querendo estar junto com ele, cultuar a Deus junto com ele, para poder derrubá-lo. Isso é sério demais. Mas Neemias percebeu e saiu fora. Não vou caminhar. Fulano está comigo, mas vive falando mal dos outros. Não vou caminhar com fulano mais. Chega.
Eu não quero caminhar com alguém que fica desse jeito na minha vida, fica contando coisas negativas. A gente tem por hábito fazer isso aí. Quando a gente já combinou entre nós, se alguém falar alguma coisa negativa, pode cortar. Por quê? Porque palavras negativas não levam a gente a lugar nenhum. E a gente vê exatamente isso. Neemias começou a fazer a reconstrução dos muros, todos vieram para atacá-lo no mesmo lugar, com palavras negativas. Você não vai conseguir. As raposinhas já estão chegando e nós estamos deixando as raposinhas entrar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Quais são as raposinhas? Aquelas que vêm e falam exatamente isso. Você não vai conseguir, você não está vendo? São palavras demoníacas que são sopradas no nosso ouvido, literalmente. Você não vai conseguir. Você está vendo como está difícil? Porque você não vai conseguir. Vai conseguir sim. Você precisa abrir a sua boca e falar com fé daquilo que você está desejando. Neemias não se distraiu com nada. Guarda isso. Ele não ouviu as pessoas, ele não aceitou as críticas, ele não aceitou as palavras negativas e ele não se distraiu. Nossa tendência hoje é distrairmos. E você vai ver os próprios amigos, as próprias pessoas chegando perto de você e distraindo você. Ao invés de você ter um tempo de oração, ter um tempo da palavra, como um preparo para ser um homem ou uma mulher de Deus, nós paramos para bater papo, para conversar coisas que não edificam. E aí a gente vê as raposinhas vindo, a gente não sabe o que foi que houve, não sabe por que está acontecendo. Está acontecendo porque você ouviu pessoas que não era para ouvir. Você está procurando pessoas que estão com a vida destruída e não sabem nem o que falar, mas quer aconselhar. Então, nós precisamos lembrar com quem nós estamos andando. Ser uma pessoa posicionada. Ele não se distraiu com nada, ele se posicionou. Eu tenho uma grande obra e eu não vou parar. E eu não vou descer. Isso significa a nossa casa. Eu tenho uma família linda. Meus filhos não vão ter em mim amanhã ou depois a tristeza de dizer: minha mãe desistiu do casamento, minha mãe desistiu disso. Nós precisamos ser um povo determinado, definido na vida, um povo de visão, como Neemias foi. Eu vejo assim e vou ter vitória nessa causa. Eu vou reconstruir os muros de Jerusalém e nada vai me impedir. Eu vou reconstruir a minha casa. Se os nossos filhos tiverem mães desse jeito, pais desse jeito, eles nunca vão cair. Se um filho chegar perto de você e contar para você, as minhas não contam, nem me trazem problema nenhum, mas graças a Deus. Mas eu fico vendo assim, elas conseguem resolver os problemas delas. Por quê? Porque foram preparadas para a vida. Elas sabem o que eu falei desde pequeno. Se você fizer isso, assim, você não vai ter uma família destruída. Agora, imagina se eu destruo a minha, como é que eu vou passar isso para meus filhos, meus netos, amanhã ou depois? Não é? Então, eu vejo, às vezes, quantas vezes eu vi uma adolescente falar: eu não vou casar porque eu tenho medo de casar. Falei: por que eu tenho medo de casar? Casamento é uma maravilha, menina. Você já está casada a segunda vez, você acha coisa ruim? Se fosse ruim, eu não estaria casada a segunda vez. Casamento é bênção. Você só precisa se posicionar, só precisa saber como você vai lidar com a situação. Recebi uma carta de uma pessoa uma vez, quando estava preparando para fazer o nosso casamento. Mas Deus me livre, foi assim a palavra, Deus me livre de conviver com alguém sem ter conhecimento, com a idade que eu estou, mas nunca vou tirar meu sossego, minha paz. Falei: pois é, porque você tem essa visão pobre, medíocre de um casamento. Eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão de que nós vamos caminhar junto muito tempo, viajar junto para tudo quanto é canto. Ele tem a mesma visão que eu tenho. Nós vamos caminhar junto, nós vamos tentar, nós vamos orar. Imagina alguém acordar comigo que vai ler a Bíblia para mim. Gente, você está vendo uma visão deturpada do que Deus projetou para o casamento? Por isso está sendo ruim para você. Uma pessoa de idade, como vou ter que aceitar outra pessoa com os modos dele, com os costumes atos dele? É insensível, menino. Vira página. Que isso, menina? É só você lembrar que você está morta. Então, o fato que eu contei que um vem colocar o copo em cima da pia que acabamos de lavar, isso aí é um detalhe. Isso aí não pode desarticular. Isso aí acontece com toda pessoa, em qualquer lugar. Mas a gente está desse jeito. Neemias fechou as brechas, eu quero repetir com propósito. Quais as brechas que hoje você precisa fechar? A brecha da murmuração, a brecha da tristeza. Estou triste mesmo, não aguento a casa que eu tenho, não aguento a família que eu tenho, não aguento. Olha, meu filho fez isso comigo, meu marido fez aquilo. Não, isso é brecha. Eu vou me levantar e vou me posicionar. E o inimigo não vai entrar na minha família. Em nome de Jesus. Depois ele tem uma vida de oração. Eu acho que eu li, não tenho certeza, mas que a oração de Neemias foi uma das orações mais curtas da Bíblia.
E foi respondida mais rápido. O rei liberou tudo para ele. Por quê? Porque todo mundo gosta de gente posicionada, gente alegre, gente determinada, gente que caminha junto, com certeza, com convicção de que tudo vai dar certo. Se você caminha com gente desse jeito, você pode ter certeza que sua vitória lá na frente é certa. Agora, se você caminhar com pessoas de dúvida, pois é, não sei se vai dar certo isso. Pois é, então, queria comprar um carro, mas acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir. Porque eu preciso trocar de casa, mas sabe, sei lá que eu vou conseguir uma outra casa melhor do que essa. Vai conseguir sempre subir de glória em glória, de fé em fé, se você se posicionar. Deus nunca me deu uma coisa pior do que antes, nunca. Porque Ele sabe que eu sempre dou o meu melhor para eles. Você está dando o seu melhor? Lembrando sempre que quando a gente está falando de dízimo e oferta, a gente fala do dar em todos os sentidos. Quantas vezes Deus fala de um telefonema que você precisa dar para uma mulher viúva, para uma pessoa que está sozinha, para cuidar dela, e você não faz? Isso é posicionamento. Deus te chamou para fazer o quê? Qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? O que Deus te chamou para fazer hoje? Faça hoje com excelência. Faça dando o seu melhor. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai colher. Ontem nós fomos no aniversário. Mais uma vez, Deus nos honrando ali, que maravilha. E aí eu vi um cara lá, o cara chegou e falou assim, olha, foi dada a oportunidade para falar alguma coisa para aniversariante, mas eu quero dizer só uma coisa. Eu vou pegar a palavra aqui, mas eu vou falar para ela tudo de boca, eu já falo constantemente, mas hoje eu quero dizer, você conhece Jesus? Você já se posicionou com Jesus? A fulana que está aniversariando hoje já é dele. Mas e você que está tendo uma oportunidade de ter um encontro com Jesus? Você está tendo? Eu quero chamar um posicionamento. Como é que está sendo sua vida com Jesus? E fez um apelo. Ele falou, só não vou fazer um apelo. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, você já fez o apelo. Você que não chegou, só não se rendeu a Jesus naquele aniversário outro, quem não quis. Depois nós fomos conversar com ele. Eu vi que diferencial. O cara foi político aqui também em Niterói, eu nem sabia. Falei, cara, você tem que voltar. Que eu estou vendo realmente você uma pessoa posicionada. Como é que no aniversário você prega de Jesus, ainda faz um apelo? Só faltou as pessoas levantarem as mãos para dizer, eu quero Jesus, eu quero. Porque eu já estava quase levantando de novo. Tão convincente que você foi. Você tem um dom que não pode parar. E nós começamos a conversar com ele, já marcamos um café para estar junto. Por quê? Porque assim, uma pessoa dessa você não pode perder. Agora, se as suas amizades te derrubam, te jogam para baixo, te apoia, você está triste? Pois é, amiga. Então, né, amiga? Você está triste, mas eu também tenho problema. Sai fora. Nós não temos tempo mais para viver nesse estado de ânimo. Não, nossa vida foi chamada para um outro patamar. Lembra que nós temos que subir a escada espiritual todos os dias. Neemias tinha uma vida de oração, tinha uma vida de conhecimento da palavra. Neemias não aceitava as palavras negativas. Isso não vai dar certo sim, porque Deus está comigo. Mateus 6,33, eu vou colocar em ordem, vou buscar o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho certeza que todas as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. O que você deseja hoje? Pode anotar, como eu sempre anoto. E é impressionante aquilo que eu já coloquei de ver um ano depois do nosso casamento, eu vi que um ano antes de a gente começar o namoro, eu havia procurado ele para me aconselhar como trocar o carro. E Deus já tinha respondido, não só me orientando quanto ao carro, mas me dando aquele que me orientou naquela tarefa, que eu nem pensava na época. Então, Deus responde às orações. O que você deseja? Faça uma lista. Eu quero um marido assim. Eu fiz a lista do marido que eu queria, desde a primeira vez. Segunda vez eu não pedi, que eu já conhecia tanto a Deus, que eu sabia que se Deus quisesse, Ele ia mandar tudo que eu queria. Então, eu não pedi, nunca pedi um casamento. Nunca. Mas Deus fez além e tem feito. Mas nós precisamos crer. Não olhe para trás, não duvide, não olhe as circunstâncias. Está tudo adverso na minha casa. E daí? Você vai levantar e falar, demônios, saiam daqui, em nome de Jesus, porque a minha casa é uma casa de Deus. Eu conheço a palavra, o Salmo 37,4 vai se cumprir na minha vida. E eu ainda vou escrever um livro de vitória, como eu escrevi em cima do Salmo 37,4. O que você precisa hoje? Hoje, o que você precisa? Escreva tudo o que você precisa. Agora, comece a se posicionar. Veja a história de Neemias. Leia o livro todo, como sempre eu aconselho. Leia como de um gole, como disse meu amigo João Ailmer, que eu nunca esqueço. Leia de um gole, isto é, faz diferença na sua vida. Você ler um capítulo ou pegar o livro e ler o livro todo num dia, você vai ver a diferença. Então, é fundamental que hoje a gente tenha isso que está aqui como norma,
como meta, como objetivo. Eu tenho uma vida com propósito, como a gente já leu naquele livro. Eu sei o que eu quero e eu não vou abrir mão de ver se cumprindo na minha vida todas as promessas que Deus me prometeu. Quais são as promessas que Deus prometeu? Leia na palavra. Ele prometeu, se você for fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Ele não diz, se você trabalhar muito, sabe? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, vou te colocar sobre muito. Ele disse, se você for fiel no pouco. O que é o pouco? É dar um sorriso, às vezes, sem estar com vontade. É cuidar de outro, você precisando de ajuda. Isso é o pouco que você vai começar. O que você tem, né? O que você tem? Aquela mulher viúva ali, que deu tudo que ela tinha, era o pouco dela. Mas ela deu tudo que ela tinha. E Deus vem e traz para ela tudo que ela precisava. Então, hoje, pensa nisso e faz a lista. E você vai poder dizer como eu estou fazendo hoje. Lá na frente, tudo que Deus fez por você e vai fazer. Amém? Nós vamos estar orando. Hoje nós... Eu queria complementar aqui, né, que Neemias era um homem de fé. Isso aí a gente não tem como negar. Então, a gente não pode ser um cristão bully, né? Pouca fé. A gente tem que ter muita fé. A nossa oração ela não pode ser ao vento, ao lento. Nós estamos orando ao Deus que tudo pode. Amém. Então, ainda que seja uma oração breve, mas uma oração que alcance o limite da nossa fé. E Deus diz que ela pode ser pequena, não importa, desde que ela exista. E isso me retratou também que a reconstrução dos muros significa segurança, né? A segurança para a cidade, a segurança ali para Jerusalém. Então, quando nós fechamos as brechas na nossa vida, isso traz segurança espiritual para nós. O inimigo não tem como entrar no nosso coração, na nossa vida, não tem como afetar a nossa família, porque nós estamos guardados. E essa segurança nos dá o quê? Poder para não aceitar a proposta do inimigo. Então, Neemias percebeu tudo isso e, com estratégia espetacular de Deus, juntou com a sua fé e a resposta foi a vitória em 52 dias. Amém. E isso me faz assim perceber por que colocaram aqui 52 dias. Podia, fez um mês, uma semana, 3 meses eles fecharam a obra, mas Deus é específico. Deus não deixa passar o tempo, né? O tempo para ele é o controle de todas as coisas. Então, dentro do tempo que Deus prevê, as coisas acontecem. E Neemias sabia disso, ainda que todos dissessem que não ia dar tempo, que não tinha como construir rápido, que não tinha material, que não tinha ferramenta, que não tinha homens disponíveis. Tudo era contrário. Mas Deus disse, continua. E ele continuou. Então, não parar no meio do caminho. O foco é esse. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém? Amém. Lembrar de orar pelas famílias. A gente vai estar orando pelas famílias durante a semana, porque nós não trouxemos aqui, tá? Mas quem sentir que está precisando de alguma coisa específica, coloque no grupo para a gente estar orando quando chegar em casa, ok? Então não esqueçam disso, isso é importante. A gente vai estar terminando agora. Orar para a gente. Vamos orar então, Senhor, assim como tu fizeste na vida de Neemias, faz também na vida, Pai, dessas famílias que estão aqui disponíveis para ti. Amém, Jesus. Amém. Neemias estava ocupado, ele trabalhava, tinha um cargo alto ali, Senhor. Ser porteiro de um rei tem que ser alguém de confiança. Da mesma forma que ele serviu ali, ele serviu muito mais a ti. Ó Deus, assim nós temos procurado olhar para esse exemplo, trazendo para a nossa vida essas experiências. E eu sei que o Senhor é o mesmo, a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Faz uma grande obra na nossa vida, Pai. Mostra mesmo as brechas que precisam ser tapadas e nos dê autoridade para profetizar que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, meninos. Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom. Meninos, que eu estou vendo os homens aí também. Tudo de bom.